Tricolores de toda a terra, estamos aqui para mais uma reação aqui, a gente vai reagir ao que a imprensa está falando aí desse resultado do Fluminense, né? Essa mais uma derrota do Fluminense, o Fluminense se afunda aí na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? A gente sofreu bastante ontem e hoje a gente vai dar uma passadinha aí para ver o que a imprensa no geral, a imprensa aberta, né? O que a grande imprensa está falando aí uma derrota do Fluminense e a gente vai reagir aqui a essas falas, né, da galera. Vamos juntos aqui ver o que está acontecendo, beleza? E a gente vai começar aqui, né, deixa eu dar uma passadinha aqui, a gente vai começar aqui falando, mostrando para vocês aqui o Sport Center da ESPN, para a gente ver o que o Sport Center, o pessoal do Sport Center está falando de mais uma derrota do Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos passar aqui o que o Sport Center está falando. Olha, mais uma atuação desastrosa do Fluminense. O primeiro tempo muito abaixo, consegue um gol ali a partir de um erro do Atlético Goianiense que controlava bem a partida. Aí o começo do segundo tempo do Fluminense é até um pouco melhor, a equipe perde até um gol com o Keno ali que poderia um 2-0 dar uma tranquilidade maior, mas o tempo foi passando e a gente viu no geral o Fluminense de novo muito passivo sem a bola, um time sem punch para pressionar. Em vários momentos do primeiro tempo a gente viu o Atlético Goianiense conseguindo circular com a bola e ficar com a posse, tocando, triangulando, para lá, para cá, e assim, muito longe, um time espaçado também. Chama muita atenção como o Fluminense é um time espaçado. Exatamente. Em vários momentos do primeiro tempo, recuperava a bola e não tinha energia para sair em velocidade. A gente viu em vários momentos contra-ataques parando no Ganso e no Cano ali, ninguém ultrapassando. Assim, tá empacado esse Fluminense, viu, Adó? A impressão que eu tenho é essa, o time não consegue se desenvolver com bola. Sem bola é um time permissivo, um time que falta intensidade. E, de verdade, pelo que a gente viu a nível de desempenho, resultado justíssimo. Tanto é que no segundo tempo, ali já depois dos 30, mesmo com o jogo empatado, o Jair Ventura pegava a bola e queria pressa. Não estava aceitando o empate dentro do Maracanã, não. O Jair Ventura fez a leitura correta do jogo, soltou o time e acreditou na vitória. Ele viu pela atuação do Fluminense, o Atlético Goianiense tinha uma grande oportunidade de levar 3 pontos. Verdade. Goiás, e levou. E assim, o Jair Ventura que é já não é de hoje. Tá me assustando. É uma queda muito brusca e o time realmente empacou. Não defende bem, não ataca bem. Não é nenhuma fase do jogo que a gente tem para destacar negativamente. O time, no geral, mesmo não está funcionando. Boa noite, Abel. Boa noite, Renato. Bota horrorosa nisso. Eu acho que mais horrorosa que a sequência é a bola que o Fluminense não vem jogando. Hoje foi uma sucessão de coisas que o torcedor tricolor já vem vendo de outras partidas. A gente está vendo aí um dos gols em que o Lima joga a bola para fora da área. Esse gol do Atlético, marcado no último lance da partida, já estava maduro nos últimos lances. Esse foi um contra-ataque que eles perderam antes de fazer o 2-1. E vai sair, muito Atlético na área do Fluminense, como foi no jogo inteiro. O Fluminense acaba o primeiro tempo vencendo por 1-0 e sai vaiado. A torcida tricolor percebeu que aquilo era fruto de um espasmo do ótimo futebol do Ganso. Olha o lance do gol aí o Fábio também não pode fazer tudo. Né? Gol do Zuleta. É um problema com um time com sérios problemas de incontinência na defesa. O ataque não funciona mais. Para não dizer que eu não vi alguma evolução, pelo menos, o que é muito pouco, hoje eu vi o Ganso jogando na dele e ameaçando o gol adversário, não o gol tricolor. Mas de resto, o mesmo Cano, Fluminense, o Cano. Chegou um pouquinho mais a bola, ele tava passando fome, né? No primeiro tempo, o primeiro chute do Flu é aos 30 do primeiro tempo, é um chute dele. No segundo tempo tem uma cabeçada que em outros tempos, numa melhor fase, talvez ele tivesse guardado. Mas é muito pouco diante dos problemas de um time que está sentindo, principalmente, falta dos seus volantes. Então, além da matemática dos números, como diria um amigo meu, tem uma coisa que é mais grave, que é o futebol que não aparece. Eu acho que é essa. Ele falou tudo, né, cara? Um futebol que não aparece, o Fluminense não responde, não consegue responder. E vamos ver aqui mais uma repercussão da imprensa aqui. Agora o pessoal aqui do Sport TV, logo após o jogo, também repercutindo esse resultado ruim do Fluminense. Vamos ver aqui. Dos jogadores se apresentarem,
e a bola morria no cano. Tá muito estranho o jeito do Fluminense jogar. Tá difícil, não encaixou. Alguns fatores são importantes. A janela do Fluminense. Os jogadores que chegaram ainda não conseguiram impor essa mobilidade. Boa noite. Tanto que desde o primeiro tempo já teve vaia. Um pouco da parte, eu acredito, os dois atacantes, Keno do lado esquerdo e o próprio Marquinhos, eles vinham, fazia quase uma linha de 5, de 6 aqui atrás, muitas das vezes. E os dois volantes muito, um espaço muito grande e ainda num dia não feliz dos dois, né? Uma coisa muito importante que o Alex falou aqui, é o que eu canso de falar e criticar. Os pontas do Fluminense descem muito, muito. Em muitos momentos eles fazem a primeira linha. Gente, a primeira linha é a linha defensiva. Se você toma a bola, você não vai ter contra-ataque, porque os jogadores do contra-ataque são os pontas. Se eles estão lá embaixo, você não tem contra-ataque. O que o Fluminense estava fazendo? Tentando armar contra-ataque com Ganso e com Cano. Não vai rolar. Então, uma boa análise aqui do Alex, concordo com ele. Do Lima e do Alexandre, principalmente o Alexandre. E aí o Ganso junto com o Cano ficava um espaço muito grande, Cami, né? Já não sei se vocês acabaram vendo assim. Isso levou o Atlético ter mais força na hora de atacar e acaba dificultando sim para o Fluminense. O Fluminense teve dificuldade em sair jogando, então muitas vezes teve que dar assim esse seu chutão ou um passe mais longo direcionado. Só que muitos erros acabaram acontecendo, e principalmente com Lima e Alexandre, porque o coração do time acaba sendo ali. O Keno acabou não fazendo também uma grande partida, enfim, isso vai contaminando. Pode ser que esse momento emocionalmente esteja ferindo também o time do Fluminense, mesmo sendo experiente. Então aí a análise feita pelo Alex, né? Enfim, análise muito boa do Alex. Vamos para a próxima, vamos ver o próximo aqui. Vamos reagir ao próximo que falou aqui. Vamos ver o que falou aqui o Gerson Canhotinha de Ouro, já se que arrebenta também nas análises. Vamos ver o que o Canhota falou aqui. Eu tinha que fazer assim, o comentário seria o seguinte: time do Fluminense junto com seu treinador. Matava tudo e jogava fora. Muito boa noite a todos e muito obrigado. Porque, olha, isso é uma vergonha. Esse time jogar o que está jogando e dirigido, né, desta maneira, é uma vergonha. Concordo. Será que ninguém vê isso? Será que dentro das 4 linhas não tem um desgraçado para trocar esse esquema que está dando errado? Um esquema que não consegue chegar ao centroavante, que está 6 jogos sem marcar, mas o culpado não é ele, a bola não chega para ele. E por que bota o Keno para jogar se está andando no campo e o John Kennedy sentado no banco? Será que não tem um desgraçado para falar para o outro desgraçado botar o Kennedy? Não tem, pelo visto, não tem. O time joga errado o tempo todo. Os homens de meio do campo estão passeando. Esse menino, o Alexandre, que é um bom jogador, errou 5 passes. 5 passes daqui para aí. Tem alguma coisa errada. Porque ele não é disso. Tem alguma coisa errada. Tem que chamar o cara para saber. O Marcelo chama o Lima. Lima, fica aqui. E vai embora. Para fazer o quê? Diz o negócio do Marcelo aí para mim. Diz o negócio do Cano. Ah, ele fez o gol, fez. O cara deu para ele. E ele deu sorte de bater de fora da área. E o que mais? Arrumação para meter as bolas. Está aqui o Marquinhos, desesperado. Marquinhos joga onde? Pela conta do treinador, ele é ponta direita. Mas ele aparece atrás do lateral. De repente, ele está lá na ponta esquerda. Isso é uma bagunça. O esquema é bagunça. É isso aí que o Gerson está falando, a questão da bagunça, concordo plenamente, é o que a gente falou no pós-jogo. É uma bagunça, não tem nada, não existe nada no Fluminense. O que a gente vê é uma bagunça, é um modelo falido e que não se acerta. Vamos dar sequência aqui para ver, porque não dá nem para analisar taticamente um time
Porque não tem nada, não existe nada no time do Fluminense. Vamos ver, continuar aqui ouvindo o Gerson. Que é o nome do esquema do Fluminense. Porque não tem nada. Você espreme, não tem nada. Absolutamente nada. Samuel Xavier tenta da melhor forma se meter pelo meio para tentar armar jogada. Mas não é o forte dele. O forte dele é pela lateral. Se mete lá, cruza bem, dá 1-2 em cima do lateral. Eu só estou falando do Fluminense, né? Mas eu já vou falar do Atlético. Então, tudo errado. A defesa marcando errada. Perdendo todas as bolas. O time não troca 3 passes. Aí junta. Aí troca. Fica aqui, aquele joguinho idiota. Assim. E não sai nada daí. E quando parte para o ataque, não tem ataque. Não tem ataque. O Cano, de novo, perdeu bola aqui atrás. O Keno perdeu a bola na meia-lua da grande área. O que o Keno está fazendo ali? Ó? É verdade. E o contra-ataque? Vai fazer contra-ataque com ele? Que ele está aqui? Ele é veloz. Então bota ele lá. Bota ele lá. Ele tem que voltar para ajudar. Tá tudo errado, cara. Tá tudo Exatamente. errado. Exatamente. O que ele falou, né? O Keno jogando praticamente na zaga, né? Como é que você vai conseguir fazer o Keno puxar contra-ataque se ele tá jogando na zaga? Cara, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo falando exatamente a mesma coisa, mas só o Fernando Diniz parece não ver o óbvio. Vamos ver agora o que o Ilan, rapaz. O Ilan falou, pesou aí os comentários do José Ilan. Vamos ver o que o José Ilan falou aí de mais um vexame do Fluminense. Vamos ver aí. Todos, noite de sábado, terminou agorinha. Vitória do Atlético Goianiense no Maracanã, 2-1 sobre o Fluminense, para surpresa de quase ninguém. Quase ninguém. Para mim é zero surpresa. Para quem me acompanha aqui sabe que a surpresa para mim é nenhuma. Mas eu digo quase ninguém porque tem aquela galera ali, aquela galera que cantou no fim do primeiro tempo, que estava ganhando o jogo 1-0, resolveu incentivar o time. Tem essa turma aí da passação do pano, né, indiscriminado. Essa galera aí tá feliz se ganhar de 0-0. Pode jogar a merda que foi, como o Fluminense jogou o primeiro tempo, ridículo, onde já merecia estar perdendo o jogo, mas o Ganso acertou um chute do meio da rua e colocou em risco mais uma vez o futuro do Fluminense. Olha o absurdo que eu sou obrigado a dizer aqui. Porque se o Fluminense vence esse jogo, jogando isso aí que a gente viu, seria catastrófico para o futuro do clube. Para esses torcedores aí que se acham tricolores, que estão cantando porque o time está ganhando. Seria uma catástrofe. Seria trágico que o Atlético Goianiense não fizesse justiça como acabou fazendo durante o segundo tempo, né? Empatando e virando a partida com inteira e absoluta justiça. O que o Ilan está falando pode parecer loucura, mas às vezes é melhor você perder quando você joga muito mal do que você ganhar. Porque eu botei aqui no meu pós-jogo, eu falei, cara, futebol é uma coisa de maluco. O Fluminense fez um péssimo primeiro tempo e tá ganhando o jogo. Eu coloquei isso lá na minha anotação. E às vezes isso é ruim, porque quando a gente vence, o resultadista Fernando Diniz, ele age assim, pode ver que quando ele vira o primeiro tempo ganhando, ele não faz nenhuma substituição, mesmo o time jogando mal pra caramba, e o certo era ele ter feito substituição já no intervalo, ele não se substitui por quê? Porque o time tá ganhando. Porque ele é resultadista. Ele critica o resultadismo, mas ele é resultadista. Então, é o que o Ilan está falando, eu concordo muito, porque se você ganha ou empata um jogo desse, não perdeu o jogo, né? Só que a atuação foi atuação para perder. Entendeu? Só que o futebol nem sempre, quando você joga mal, você perde. Mas iria esconder mais uma péssima atuação. É a galera do 0-0 que ele falou aí. Cara, eu concordo muito com o que o Ilan está falando. Vamos lá. Então, as injustiças que aconteceram repetidamente com esse time do Fluminense, em favor do time do Fluminense, que venceu inúmeros jogos esse ano e no ano passado, sem merecer, ou sem ter volume de jogo para ganhar, porque merecimento é um termo meio relativo, né? Eu não gosto muito de usar isso aí, porque dá a impressão que não foi legítima a vitória.
Então, o Fluminense venceu o Internacional na semifinal da Libertadores, jogando nada, né? Um placar injusto, porém, não dá para dizer que não foi merecido. Ele foi lá, fez 2 gols e o Inter só fez 1. Mas muita gente se iludiu. Achou que era o maior time do mundo. Aí ganhou do Boca, graças ao talento do John Kennedy na prorrogação. Merecida a conquista do Fluminense, mas sem jogar uma partida convincente sequer na semifinal e mesmo na decisão. Ele fez aquele papelão lá no Mundial. Então tem uma galera que se contenta só com o resultado, que não ouve o Fernando Diniz. São os adoradores do Fernando Diniz, que o tratam como Deus, mas na real não ouvem o que o próprio Fernando Diniz diz. Eu sei que ele é incoerente, ele é bastante, sempre, né? Mas ele próprio diz, não vamos nos ater tanto aos resultados, temos que nos ater à performance. Tem razão, ainda bem, né? Ainda bem. Imagina se a gente fosse ater apenas ao que o Fluminense não está jogando em 2024. A gente não vai lembrar nem das poucas vitórias que teve esse ano, nem da conquista da Recopa, onde o Fluminense até mereceu vencer na volta contra a LDU no Maracanã por 2-0, sem fazer um bom jogo, mas até mereceu vencer. E tinha feito um jogo ridiculamente abaixo da crítica lá em Quito, quando perdeu só de 1-0. E foi campeão por causa disso, por causa dessa injustiça lá em Quito, porque era para ter tomado de 4-0 em Quito e nunca teria sido campeão no jogo da volta. Então, gente, né, para começar a conversa aqui, né, porque aqui vocês sabem que não tem mimimi, não tem pano. A gente, quando tem que elogiar, elogia mesmo. Elogiei em 2022 o time, elogiei muitas vezes em 2023, ali principalmente no primeiro semestre. Mas quando tem que falar a verdade, que é sempre, a gente fala. O Ilan foi muito bem aqui, né? Nós temos pontos de vista muito parecidos, opiniões muito semelhantes, né? Eu também acho que o Fluminense fez um segundo semestre no ano passado ruim, embora tenha sido campeão da Libertadores. É só pegar o desempenho do Fluminense no Campeonato Brasileiro, em que nós tivemos a segunda pior campanha fora de casa do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, é isso, falar a verdade com a gente não vai ter esse problema. Concordo muito com a fala do Ilan. E vamos ver agora aqui um outro cara que eu gosto muito também, que falou sobre esse resultado do Fluminense ruim, essa atuação ruim, o Leandro Dias, lá do Netflu. Vamos ver o que o Leandro falou lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na opinião do Leandro Dias. 6 derrotas para o Atlético Goianiense nos últimos 7 jogos, salvo engano. Faz mais uma atuação vexaminosa, agora no Maracanã, onde costuma ou era forte. Nem isso a gente consegue. O Fluminense se tornou freguês do Atlético Goianiense e a torcida, os poucos milhares de tricolores que se aventuraram aí no Maracanã neste sábado, 15 de novembro, às 9 da noite, tiveram um dissabor. Uma vergonha, mais uma de tantas que aconteceram em 2024. Qual vai ser a próxima? Quarta-feira contra o Cruzeiro em Minas Gerais, depois contra o Flamengo no Maracanã. A gente fica esperando os dias, aliás, torcendo para que os dias não passem, porque qualquer hashtag dia de Flu soa como uma ameaça. O Fluminense vai jogar, eu fico louco da cabeça, hoje literalmente, louco de raiva. Ninguém aguenta mais. E quem poderia, quem deveria buscar soluções, é firme no seu propósito de manter o status quo e achar que no papo tudo vai ser resolvido. Gente, o que eu vou dizer, né? O próprio treinador na coletiva diz que não tá bom, que o time tá devendo, que tá jogando mal, que precisa de uma reformulação. Porra, vem o jogo do Atlético Goianiense. Cadê a reformulação? O Diniz volta com os mesmos jogadores, fazendo as mesmas coisas, jogando mal de novo. Mais uma partida ridícula, vexatória, vergonhosa. E o Fluminense, para variar, perde para o Atlético Goianiense. O mínimo que o torcedor do Fluminense esperava, mesmo que não tivesse uma mudança de postura, era o mínimo que o Diniz poderia fazer, era mudar peças.
Dá oportunidade para os moleques da base, para o Isaac para começar jogando, para o Felipe Andrade. Sei lá, bota até o Gabriel Pires, meu amigo, que está fazendo estágio com o filé. Bota o Lucume, bota o cacete, pô. Bota os filhos dele em campo, bota os filhos do Marcelo. Faz alguma coisa, cara. Era o mínimo que a torcida esperava. Quando ele fala em reformulação, ele falou isso na última coletiva, a gente colocou aqui. O mínimo era isso. O Diniz volta com os mesmos jogadores, acha que no papo dá para levar, é mais uma demonstração da arrogância dele. E o Fluminense, de novo, uma equipe extremamente lenta, recomposição vagarosa. Quando toca, tem a bola que o Cano pega, ele recupera, tá o Ganso do lado dele, fica um tocando a bola pro outro. Sabe? Assim, é um negócio enlouquecedor, cara. De fato, ver o Fluminense hoje tem que ficar louco da cabeça. Tem que ser muito maluco. E olha, eu juro para vocês, eu não esperava, isso é um tipo de coisa que realmente me surpreende. Realmente me surpreende. O Fluminense jogar um futebol tão ruim, como na época de Roger Machado e Odair Helma. Isso me faz repensar realmente tudo. Né? E a incapacidade do treinador de, no mínimo, dar uma resposta. A escalação que o Diniz colocou hoje, me desculpe o termo, mas é para cagar na cabeça do torcedor. O mínimo que o torcedor queria era uma mudança de peças, o mínimo, cara. Porque aí, mesmo que tivesse mudança de peça, o time jogasse mal como jogou, a gente poderia chegar aqui e falar, porra, o Diniz pelo menos tentou. Porra, ele tá vendo que com alguns jogadores não tá rolando, ele tá tentando com outros. Cara, e não acontece nada. As mudanças pioraram, assim, quando ele botou o trio, né? Renato Augusto, assim, a coisa ficou pior ao ponto do Atlético ter mais chance de ter virado o jogo. Isso que o Leandro falou, eu falo muito, nessa coisa de botar um monte de atacante, de fazer aquelas alterações completamente equivocadas, e o fato de não ter uma resposta. O que faz eu não acreditar nesse trabalho é justamente isso. O fato do Diniz não conseguir dar uma resposta. Vamos lá. Muita justiça. O que foi o Alexander e o Keno jogando 78 minutos? A atuação do Keno foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida de um jogador profissional do Fluminense, cara. A quantidade de erros de passe do Alexander. Verdade. A passividade do Lima hoje. Jogador extremamente irritante, mas passivo. Eu consigo livrar a cara um pouquinho hoje, um pouquinho do Ganso, porque fez um belo gol e antes tinha colocado o Cano na cara do gol. E o Marquinhos, que tentou criar jogadas, colocou o Keno na cara do gol. E mesmo com o Fluminense fazendo esse futebol feio, escroto, a gente teve chance de ganhar o jogo. O Cano perdeu 3 chances, que se fosse um moleque de xerém, a torcida estava engolindo uma parte. Verdade. Dela. O gol que o Keno perdeu, né, o Keno, 2 assistências na Libertadores, agora eu vou chamar o Keno assim, o Keno vai se chamar Keno, sobrenome 2 assistências na Libertadores. É coisa de um cara que já não vai mais entregar nunca mais, pô. Esse time do Fluminense hoje é tão nojento quanto aquele Fluminense que eu odiava do Odair Helma, cara. Detestava do Roger Machado. Bem lembrado. Repetição. Então eu vou... Então, assim, saindo aqui, o Leandro falou. O que vocês acharam da fala do Leandro? Acho que a fala do Leandro foi muito feliz, né? Da falta de possibilidade de mudança que a gente está criticando aqui também. Por último, vamos botar aqui a coletiva do Diniz, um pedaço da coletiva, né? Que no momento em que ele é questionado sobre se não deve mudar, se não está na hora de fazer mudanças. Vamos ver o que o Diniz falou, a resposta que ele deu quando o jornalista perguntou isso para ele. Você não acha que tem que fazer mudanças? Vamos lá. Mais ouvi. Eu saí de 2009 da Série A3 de São Paulo e construí minha trajetória. Então, esse tipo de pergunta, talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Tá bom. Tá bom. Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu estou te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta. Você está insistindo, então você está ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Ficou irritado. Eu já falei muitas vezes. Então você quer me ouvir? Daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim,
Quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, com a pergunta oportunista. E assim, você não se contenta em ouvir, ainda você quer debater, mas não tem nenhum problema. Esse é um problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde, não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio, nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista, e fica debatendo. Parabéns. Viu o que ele falou? É um jeito de se jogar que a gente se dedica e acredita. Ou seja, o lance da assinatura. Tem que ter a assinatura dele, né? Ele tem que afirmar, né, a assinatura dele acima de qualquer coisa. Mesmo que isso custe ao Fluminense derrotas, possibilidade de ser rebaixado, o que vale é a assinatura do Diniz, né? Você vê que ele fica revoltado porque o cara pergunta uma coisa simples: você não acha que tem que mudar? Você não acha que tem que ter uma alternativa para esse jogo seu? Então, galera, para o Diniz não tem que ter, né? Porque o que importa para ele é a assinatura dele, é o modelo de jogo que ele criou, que ele se dedica, o que ele acredita, o modelo que ele acredita. Então, a fé dele está acima de qualquer coisa. Então, é só para vocês verem aí com a fala do Fernando Diniz. E em cima disso, vocês conseguem acreditar que é possível ter alguma mudança, alguma melhora para o Fluminense? É o que eu falo, eu perdi a esperança. Eu perdi essa esperança, eu perdi essa expectativa. Eu não acredito mais na mudança, por isso eu sou fora de Diniz. Acho que já deu, acho que o momento agora é de saída do Fernando Diniz. Acho que chegou a hora, né? Não tem mais nenhum comando, nenhuma alternativa para que a coisa melhore. Como não há possibilidade de melhora, não tem porquê o trabalho continuar. Então essa é a minha análise aí. Espero que vocês tenham gostado da reação aí do que a gente fez aqui sobre o que a imprensa está dizendo sobre mais uma derrota para o Fluminense contra o Atlético Goianiense. Comenta aí para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Acho que esse momento é um momento da gente interagir, da gente trocar ideia, da gente dividir aqui nossas angústias, né? Não só os momentos bons, mas os momentos difíceis também servem para isso. Comenta aí e vamos resenhar. Valeu.